Obrigado, Valci. Eu vou... normalmente eu fico me mexendo muito, mas para facilitar a vida do Reinaldo, né, eu vou tentar ficar quietinho aqui, sentar, passando aqui a apresentação e conversando com vocês. Geralmente também eu falo demais, mas eu não posso deixar de abrir essa fala ressaltando que é uma alegria muito grande estar aqui, né, porque é um evento... Eu vou falar mais alto, eu sei que eu falo um pouco baixo e aí eu vou tentar projetar mais um pouquinho a voz para chegar aí atrás. Mas é uma alegria muito grande que eu não podia deixar de registrar, né, estar aqui com vocês, porque é uma escola de verão retomada, uma escola de verão, né, e uma escola de verão muito qualificada, porque a gente tem aqui uma audiência fantástica ligada à rádio, né, com uma relação muito próxima, tanto profissional quanto acadêmica, né, doutores, doutorandos, mestres, mestrantes, pessoas muito interessadas diretamente no assunto e com uma qualificação acadêmica fantástica. Eu estou trazendo aqui para essa nossa conversa um recorte, um pedacinho do meu livro novo, que vai sair esse ano, chamado Rádio e Mídias Sociais, que vai sair pela editora Mauad. Estou ansioso aqui, que recebi, a editora mandou a primeira prova de revisão. Eu falei, não vou abrir, deixa quieto. Mas é um trechinho do livro, né, do Rádio e Mídias Sociais, que eu vou lançar esse ano, se Deus quiser, no Intercom. E também de um paper que eu apresentei lá na Universidade Carlos III de Madrid, no ano passado. O Bruno estava lá, a Helena estava lá, um monte de gente estava lá. Na Radio Conference da ECREA, né? Apresentei um artigo com o Leonardo Demarque, um jovem doutor lá do Rio de Janeiro também, que acabou de terminar o pós-doc dele com o Eduardo Vicente, aqui da USP, e é um pesquisador importante da indústria fonográfica no Brasil. Então a gente fez uma série de reflexões, apresentamos um pedaço na Compós, apresentamos outro pedaço na ECREA, sobre essa reconfiguração dos mercados de mídia sonora. Claro, ele muito mais interessado na indústria fonográfica e eu mais interessado no rádio, tanto o rádio musical quanto o rádio informativo. E essas reflexões são parte de uma pesquisa desenvolvida também junto ao programa de pós-graduação em comunicação da UERJ, né, e no Audiolab, o laboratório que eu coordeno lá na UERJ, que abriga também o grupo de pesquisa, mediações e interações radiofônicas, né, que é um grupo aberto para pesquisadores de várias universidades. Hoje tem colegas, né, da UF, da UFOP, a Débora está participando das discussões remotamente, o Ferrareto, da URGS, né, e a gente tenta sistematizar algumas reflexões, principalmente na área de metodologias de pesquisa em rádio. É uma coisa que a gente está tentando lidar como um problema de pesquisa mais próximo no momento. Então, esse texto tem várias pontas e eu vou tentar não me perder, mas enfim, tem alguns eixos e eu vou tentar me ater a eles. Um conceito que me interessa é o conceito de rádio expandido, né? Que é um conceito que eu usei inadvertidamente em 2012 na Compós, e o Ferrareto me chamou a atenção. Você falou de rádio expandido no artigo seu, qual foi mesmo? Eu falei, não sei, não tenho a menor ideia. Eu fui procurar e olhei e estava lá nos anais da Compós, eu publiquei depois o artigo, e o próprio Ferrareto me chamou a atenção que era um conceito a ser desenvolvido, que era importante eu retomar, voltar a refletir sobre essa ideia de rádio como meio de comunicação expandido. O rádio hoje, a gente sabe, né, extrapola as transmissões em ondas hertzianas e transborda para as mídias sociais, celular, TV por assinatura, até sites de jornais impressos, portais de música, né? Você pode ouvir rádio hoje, não só em AM, FM, ondas curtas, tropicais, mas principalmente no telefone móvel, tocadores multimídia, computadores, por aí vai, ao vivo ou sob demanda. Então esse rádio que está hoje nesse momento de expansão para outras plataformas, né, ele não deixa de ser rádio, né? O que é o rádio hoje? A discussão do que seria rádio hoje foi uma discussão que pegou fogo no grupo da Intercom, né, alguns anos atrás, uns 5, 6 anos atrás, e acabou, o Ferrareto foi lá e rádio, né, é muito mais do que a transmissão das hertzianas, né? É muito mais uma linguagem do que a gente está veiculando, onde está veiculando. Eu, num texto mais recente com a Cláudia Modesto,
lá de Juiz de Fora, né? Tem um colega de Juiz de Fora também. Eu e ela escrevemos sobre isso e a gente usou uma definição que eu gostei, depois eu repeti, que o rádio é tudo isso, né? O rádio é ondas hertzianas, é o perfil da rádio e do comunicador na mídia social, é essa interação com os ouvintes escrita, é a arquitetura, layout da página web, tudo isso. Mas acima de tudo, o rádio é aquilo que prescinde de imagens para você ser entendido. Você pode perfeitamente acompanhar sem que, né, você tenha aquela coisa. Vamos ver as imagens, né? Como a gente mencionou mais cedo aqui numa discussão, o Álvaro estava falando disso, né? Como você pode ver, coisa que você não vai usar em rádio, né? Usa-se como um erro, né? É uma falha, é um equívoco que está se cometendo em algumas emissoras que acabam reproduzindo o conteúdo da TV. Porque interessa por outros motivos, empresariais principalmente, né? Remeter uma mídia a outra para manter a audiência ali dentro do mesmo grupo. Então essa ideia de rádio expandido me interessa, eu estou tentando desenvolver. Fui traçar uma genealogia dessa ideia de rádio expandido, encontrei conceitos semelhantes em outras áreas. Em 1970, um sujeito chamado Youngblood falou pela primeira vez sobre cinema expandido. E é curioso, porque ele estava falando de cinema expandido no momento em que o cinema estava reagindo à chegada da televisão, né, e sobretudo da TV por assinatura, no mercado americano, que vai ser bastante precoce, né? E também ele remetia às experiências de interatividade que estavam começando a surgir. A gente fala de interatividade, a gente só pensa em internet, né? Mas experiências de interatividade, experiências de linguagem cinematográfica já ocorriam nos anos 60, com tentativas de se buscar narrativas não lineares, coisas do gênero, né? Então você já tem essa ideia de cinema expandido em 1970. E em outras áreas também esse conceito vem se desenvolvendo, né? No caso de literatura expandida, narrativas expandidas. Então outras áreas de conhecimento têm trabalhado com essa ideia de expansão. No rádio eu não tinha visto ainda, pode ser que eu tenha comido mosca. Em algum momento alguém tenha falado disso antes, mas eu não localizei. Então nesse rádio expandido, o que nos interessa diretamente nessa pesquisa? A gente tem uma série de novos atores entrando no mercado, né? A gente tem emergência de novos intermediários em mídia sonora, né, que articulam uma série de elementos da radiofonia, mas também de outros meios, mídias sociais sobretudo. Num outro texto eu batizei esse serviço de rádio social, com todas as aspas do mundo, né, porque na verdade o rádio quer ser social, quer ser 2.0, 3.0, quer ser né, um empreendimento do entorno digital, mas na prática ele está muito ligado em termos de imagem ao século XX, à radiodifusão, ao broadcasting, é uma outra lógica. Então esses serviços operam num terreno híbrido, né? E não são geralmente originados na radiodifusão tradicional, né? Hertziana, que a gente pode chamar. Isso é uma tentativa de categorização, claro, né? Você pode perguntar se eu estou entendendo como serviço de rádio social o serviço de streaming. Eu vou dizer para vocês que não é a mesma coisa necessariamente, né? O streaming é uma característica do momento, é a grande aposta da indústria fonográfica. Hoje você tem praticamente uma sentença de morte do rádio musical, né, dada pelo serviço de streaming, né, que hoje tem milhões de ouvintes e tem uma programação segmentada em nível planetário, alguns desses serviços, mas não é só isso. Eu estou entendendo como serviço de rádio social todos esses negócios que vão abranger vários modelos de negócios e práticas internacionais específicas, né, que não são possíveis no rádio hertziano, mas que são possíveis no entorno digital. Por exemplo, compartilhar áudio, seguir conteúdos seriados, né, etiquetar, ou como as pessoas gostam de usar o neologismo, né, taguear, né, todo mundo gosta de falar isso, né, é isso, etiquetar, classificar, indexar. O tagging, né, do inglês virou um palavrão, taguear, mas muitos dos alunos da gente acabam sendo
contratados para taguear, para ficar fazendo SEO, fazer otimização de ferramentas de busca, coisas que há 2, 3, 5 anos a gente não sabia nem que existiam, né? Mas que hoje são fundamentais e são responsáveis pelos empregos, alguns dos empregos mais bem pagos da área. Então, recomendar áudios, marcar outros usuários, fazer comentários, baixar ou subir conteúdos. Alguns serviços permitem que você suba conteúdos, e aí a gente entra naquela discussão do receptor virando emissor, que é meio complexa, mas a gente pode voltar a isso, se for o caso, no debate. Claro, o receptor virou emissor, então ele não é mais receptor, né? Ou ele está sendo os dois o tempo todo. Então a gente não pode pensar de forma só de claros e escuros aí, de ficar preto no branco, que não é bem assim que a banda toca. Inclusive venda, né? O Álvaro estava falando, por que não vender o ingresso, né, do show? Eu vou só fazer um spot sobre o show, por que eu não posso vender o ingresso do show no site? Pode, por que não? Né? Você poderia fazer coisas assim. Claro que existe uma resistência e o pessoal de rádio tende a não explorar esses negócios potenciais da interação possibilitada pelo site web, né? Fiz uma coisa muito esquemática aqui para mostrar alguns serviços que eu estou citando como serviço de rádio social e mostrando alguns em alta e outros em baixa, né? Claro, é muito esquemático, vocês podem questionar algumas coisas, mas o fato é que a gente tem hoje na banda de cima, principalmente nas duas primeiras linhas, grande parte da audiência de web rádio, podcasting, serviço de streaming, que seja, tá, no mundo, né? Com uma característica peculiar. Boa parte deles oferece, quase todos, né, oferece um sistema chamado freemium, ou seja, você pode ouvir de graça, mas a sua experiência será muito melhor se você assinar e pagar os R$14,90 por mês, né? Da assinatura e se tornar lá um usuário VIP. Então o Spotify hoje cresceu tremendamente, Deezer também, uma empresa, né, Spotify de origem sueca, Deezer de origem francesa, SoundCloud, se não me falha a memória, americano, se eu não estou falando besteira, e agora a entrada de dois pesos pesados, grandes intermediários da indústria da comunicação e da cultura, que são a Apple e a Google Inc., né, nesse negócio de streaming de música. E embaixo, ali, comendo pelas beiradas, eu estou citando dois serviços que eu vou falar um pouquinho mais em seguida, que são o RadioTube, serviço brasileiro, e a Radioteca, serviço equatoriano, que atende basicamente a América Latina. Digo pelas beiradas porque literalmente eles não são serviços comerciais e têm uma audiência muito inferior aos dos serviços de cima, né? Estamos falando de uma escala completamente diferente. Se a gente for olhar hoje os últimos números, a gente vai ter serviços como Spotify e Deezer com milhões de usuários pagos, usuários que pagam a assinatura mensal. RadioTube e Radioteca têm alguns milhares de usuários, né? O RadioTube especificamente é um serviço desenvolvido por uma ONG, Criar Brasil, um desdobramento do núcleo de rádio do IBASE, do Betinho, né? Campanha contra a fome e o lançamento da internet comercial no Brasil. E o RadioTube atende principalmente rádios comunitárias e também rádios educativas, universitárias, públicas, Brasil afora, oferecendo conteúdo gratuito. No Audiolab, eu e os meus alunos de rádio desenvolvemos conteúdos e colocamos de graça no RadioTube para que essas rádios comunitárias usem. Se vocês navegarem no perfil do Audiolab, vocês vão encontrar esses conteúdos lá. Esses conteúdos são baixados e usados em antena por rádios comunitárias. Então, acho que assim, tem uma questão de escala, que é diferente, mas a gente não pode subestimar o potencial desses serviços, porque 4.000 usuários e 100 downloads nesse serviço podem representar uma audiência de dezenas de milhares de ouvintes por minuto, se a gente for considerar a reprodução desse conteúdo em antena, né? Radioteca é a mesma lógica. A Radioteca foi desenvolvida a partir do encontro de radialistas no Fórum Social Mundial, né,
quando ocorreu em Quito, e aí se desenvolveu o serviço todo baseado em software livre. A Radioteca é um serviço hoje internacional, tem um alcance, principalmente na América Hispânica, mas tem muito conteúdo em português também, tá? Muita gente usa do Brasil para compartilhar aulas. Embaixo, serviços que estão aqui, vocês podem estranhar eu ter citado Pandora, né? Por que Pandora está na parte de baixo, né? Está embaixo? Pô, Pandora, o maior recall de rádio web nos Estados Unidos, né? Eu coloquei Pandora embaixo por dois motivos. Primeiro, porque embora eles tenham cerca de 80 milhões de usuários, esses usuários são de graça. Ninguém paga assinatura. Eles são um serviço que vive de comercialização de espaço publicitário, como o rádio hertziano convencional. Eles não cobram assinatura, vivem de anúncios e eles estão com dificuldades, né? E eles acabaram de comprar no ano passado o Ádio, que é esse serviço que está ali embaixo, que abriu falência. Eles incorporaram o Ádio deixou de existir, está sendo deglutido de forma lenta e difícil pelo Pandora. Pandora foi um serviço pioneiro, né? Ele começa lá por volta de 2005, mas rapidamente ele foi questionado, né? Nos diversos países em que ele existia, ele era oferecido, por não ter contrato com as gravadoras desses países. Então, no Brasil, o acesso a esse serviço foi fechado, por exemplo. Hoje ele só está disponível nos Estados Unidos, na Austrália e na Nova Zelândia. Então, para um serviço que se pretende internacional, não cobrar pelo acesso, nem em modelos mistos, né? Viver de anúncio como rádio hertziano é um risco. E é uma situação tão difícil que no ano passado eles pela primeira vez compraram rádio hertziano nos Estados Unidos. Eles estavam sendo acossados pela legislação americana, que obrigava eles a recolher um royalty sobre a execução dos trabalhos musicais que as emissoras hertzianas nos Estados Unidos não são obrigadas a recolher. Vamos lá, no Brasil o ECAD cobra das rádios, né? As rádios no Brasil pagam ECAD e pagam caro, né? Nos Estados Unidos não. Os Estados Unidos não cobram ECAD das rádios, porque lá o lobby da indústria da radiodifusão foi muito eficiente em mostrar que, na verdade, eles estavam prestando um serviço às gravadoras, de divulgação, de promoção dos fonogramas, né? E a bancada lá da indústria da radiodifusão foi também muito eficiente nesse lobby, a ponto de se cobrar royalty de qualquer empresa de internet, mas não se cobrar de grandes emissoras de rádio, com grandes grupos empresariais como a ABC, CBS, NBC, que tem, alguns deles, mais de 1000 emissoras de rádio nos Estados Unidos afora, né? Então a gente tem dois pesos e duas medidas, e a Pandora, para dar um exemplo dessa desigualdade, né, de tratamento tributário, recolheu no ano passado em torno de 500 milhões de dólares em royalties para os artistas executados no serviço, né? Isso é seguramente um volume superior ao que todas as rádios, né, no Brasil recolheram de ECAD, né? Então a gente vê como é difícil a situação desse serviço. O Groove Shark à esquerda é um outro serviço que, diferentemente dos que estão em cima, também não conseguiu fechar acordos com as grandes gravadoras. Foi processado por todas elas, a exemplo de Napster e outros serviços anteriores. Eles alegavam que não eram responsáveis pelo que era publicado no serviço, que as playlists eram dos usuários, e os usuários deveriam recolher o royalty, né? E a história naturalmente não convenceu, todas as grandes gravadoras processaram, eles conseguiram fechar acordo com a EMI, com mais uma, mas acabaram abrindo falência também em meados do ano passado. Então a gente tem aí uma desigualdade, né? E o que salta aos olhos? Bem, na parte de cima temos alguns serviços na margem, que tratam sem fins comerciais da radiodifusão comunitária e tal, mas a grande maioria são serviços comerciais, né, habilmente montados, com acordos comerciais com as grandes gravadoras nos seus países de atuação, né, e que se apresentam como rádio. Então, esses são os competidores do rádio hertziano hoje. Não a rádio da esquina, não aquele que está no Ibope dizendo que é líder no segmento. Está competindo com esses caras.
está competindo com um serviço que tem 12, 14, 18 milhões de usuários pagos, que pagam mensalidade para você. Então isso dá um poder de fogo a esses serviços tremendo. Claro que 2 novatos aí não tem esse peso todo, é o caso da Beats, da Apple, né, que acabou de ser lançada. Eles incorporaram a empresa, né, do Dr. Dre, né, o rapper, que fazia os headphones grandões, né, Beats, incluindo a empresa de streaming que o Dr. Dre tinha lançado, e transformaram isso numa rádio com curadoria dele, né, para funcionar dentro do serviço, como carro-chefe do serviço da Apple. E o Google Play, enfim, dispensa apresentações, que a gente tem hoje o Android rodando em 86% dos telefones móveis no mundo. A gente está falando dessa base, né? Considerando que a gente tem aí umas vendas anuais de celulares superiores a 1 bilhão de unidades, aí a gente tem a dimensão desse mercado potencial, né? Estávamos falando mais cedo também sobre possibilidade do rádio digital. O rádio digital já era, não tem a menor chance de funcionar. Tá? Qualquer promessa do rádio digital, um abraço, é museu de velhas novidades, porque esses caras aqui atropelaram, né? Então agora esses são os grandes intermediários da indústria, e é com eles que está todo mundo fechando acordo. Não é à toa que a Rádio Wall fechou acordo com a Deezer, né? A Deezer está oferecendo podcasts de vários grandes grupos de comunicação, a iTunes tem lá todos os podcasts principais do Sistema Globo de Rádio, por aí vai. Você depende hoje de acordos com esses grandes novos intermediários da indústria da comunicação e da cultura. Rapidamente passar aqui a página do RadioTube, é bem simplesinha, mas só um exemplo, né? Você pode navegar por sessões, por temas, né? Por hashtags. É um serviço limitado, pobre, vive com dificuldades, mas tem lá a sua legião de fãs. A última dado que eu tenho deles, oficial, 3.800 usuários cadastrados, que colocam ali seus conteúdos e baixam para reproduzir em antena ou usar para outros fins. A maioria desses quase 4.000 usuários é de rádios comunitárias e ativistas de movimento de rádios comunitárias, né? Mas tem também, eu tive contato com um evento deles, fizeram uma oficina para reunir o pessoal no Rio, no ano passado, e eu tive contato com várias pessoas de outras rádios que também usam. Pequenas rádios comerciais do interior, que não tem conteúdo próprio, aí vão lá garimpar conteúdo para reproduzir em antena. Você vê, a rádio do interior está lá, o cara tem uma equipe de 5, 6 pessoas, né? Aí você vai ter o apresentador do horário e um repórter fazendo local, no máximo, né, por turno de trabalho. Aí você coloca o quê? Que conteúdo você vai botar no ar, numa situação de penúria dessa? Você vai bater material de radioagência e de serviços como esse. E é o que eles estão fazendo. A RadioTube tem sido uma alternativa, né? Assim como outros serviços mais caracterizados como radioagência. Esse é o site da Radioteca, também um site simples, né? Tem um movimento maior do que o RadioTube, que pega a América Hispânica como um todo, mas é um serviço bastante interessante, tem muita coisa boa de qualidade, principalmente conteúdos mais atemporais. Coisas sobre direitos humanos, diversidade, desigualdade de gênero, por aí vai. E aí uma palhinha só do SoundCloud, que eu particularmente dos serviços comerciais é um que eu gosto muito. A pesquisa básica sobre rádio no Brasil, né, dentro do serviço, você tem ali um número muito grande de usuários cadastrados, né, de forma limitada, e uma coisa que me chamou a atenção, inclusive rádios comerciais usam o SoundCloud para compartilhar os seus conteúdos. Por que isso acontece? Porque, por exemplo, você tem grandes redes como o CBN que não dão visibilidade para o conteúdo das afiliadas. Né? As afiliadas não mandam e não sai a matéria, não vai para o site, não está na busca. O que você faz com uma situação dessa, né? Você tem que buscar alternativas. Então é curioso que até um grande grupo empresarial coloca no serviço desse, né, aberto, compartilha os seus conteúdos. Então acho que assim, o que a gente tem que ter em mente hoje, esse é o eixo da minha fala, são
esses novos atores que entram em cena, né? Além do serviço de rádio social, que eu estou chamando, e o serviço de rádio social, assim, você pode discutir isso longamente, a gente pode voltar a isso no debate, mas basicamente eu estou partindo de alguns conceitos com que o grupo mesmo da Intercom trabalhou, em vários artigos. A Nair trabalhou com a questão de radiomorfose, né? A partir da ideia de mídia-morfose do Roger Fiedler. O Ferrareto e eu trabalhamos com a ideia de remediação, que é um conceito que vem da cibercultura, né? E que é útil para a gente pensar esse rádio que não é rádio, né? Esse meio digital que se apresenta como rádio, que toma emprestado o nome rádio, os nomes FM, como Leste FM, um dos pioneiros, né? Que se apresentava como Leste FM por quê? Porque queria ser a última FM que você ia ouvir na vida. Dizia, depois de ouvir Leste FM, você não precisa ouvir mais FM, né? Basta ouvir a gente. E aí tomou um tombo danado, né? Porque foi comprado e perdeu relevância, virou um braço de divulgação da CBS, né? da Sony Music, perdeu relevância e hoje está tentando se reinventar como um reempacotador de outros serviços, né? E dizer o que é popular no Deezer, no Spotify, tudo ao mesmo tempo agora. Então tem histórias curiosas desses insucessos também na indústria digital. Mas além desse serviço de rádio social, a gente tem uma série de outros atores, né? A gente estava falando mais cedo também de rádios corporativas, o Fadu falou do termo. Eu acabei de publicar na Organicom, né, a revista do pessoal de Relações Públicas e da USP. Eu sou de jornalismo, tá? Mas eu achei que esse artigo tinha a ver com o pessoal de RP e mandei para lá e eles aceitaram. É um artigo que eu apresentei na LAIC, né, em Lima, lá no Peru, sobre rádios corporativas e customizadas. O que entender por rádios corporativas e customizadas? São instrumentos de comunicação organizacional, mas não só. Rádios customizadas são também uma forma de se obter um recall para marcas, produtos e serviços, né? Falamos da Rádio Luiza, né? Tem uma série de rádios desse tipo, né? Que a gente tem, que são rádios customizadas, feitas para um cliente determinado, e tem o que eu chamo de rádios corporativas, rádios que são muito mais internas, né? Cito nesse artigo o caso da América Latina Logística, uma empresa que é a antiga Malha Sul da Rede Ferroviária Federal, sediada em Curitiba, que tinha uma rádio, né? Eles estão numa crise danada, mas enfim, eles tinham um serviço muito interessante, que era a rádio ALL voltada para os caminhoneiros e para os motoristas de trem, né? Para os maquinistas dos trens, né? Que eles distribuíam um programa em forma de programa radiofônico em CD para todos os motoristas e maquinistas da empresa. Por quê? Porque esses caras estavam fora da empresa. Eles precisavam integrar essa massa de funcionários, né, a uma cultura organizacional. Daí a ideia de se fazer essa rádio, que foi inclusive premiada, ganhou um prêmio, a BRG de Comunicação Corporativa. Então lá nesse artigo tem mais detalhes sobre isso, mas rádios customizadas a gente tem vários exemplos, né? Tivemos a UFM, que agora virou só web, mas exemplos bem sucedidos, né? No Rio de Janeiro e em São Paulo, a Sul América Trânsito e a Sul América Paradiso, né? Seguradora patrocinando uma rádio com noticiário de trânsito. Você está vendendo seguro? Não diretamente, mas você está vendendo um recall da marca. Ela vai se identificar com a rádio, se gosta da rádio, se gosta do conteúdo que é veiculado, e vai querer fazer uma cotação depois que for renovar o seguro dele. Entendeu? É uma questão de recall e tem sido muito eficiente em alguns casos. Outros, os projetos são abandonados sumariamente, sem dó nem piedade. Mitsubishi, o caso que eu ia citar agora, né, que era o Mitsubishi FM, que era uma rádio com grande audiência, né, e foi encerrada, né, sem pena, e eu estou falando demais, né? Sempre. Vou tentar sintetizar aqui, mas bem, emissoras comunitárias já mencionei, e o que eu estou chamando também de migrantes do AM, né, que é um fenômeno novo, que são, até no Intercom Nacional a gente teve a fala do Hilton, né, da Associação das Emissoras de Rádio e TV do Rio de Janeiro, representando a ABERT. Foi muito interessante, ele falou uma coisa, uma provocação ótima, né, para a gente pensar. Dizem que a internet está matando, né, o rádio e tal.
Não é não, o rádio informativo é que está matando essas FMs. O AM está matando o FM. Né? A provocação dele era essa. Porque os AMs estão vindo para o FM e as rádios musicais estão perdendo a função. Né? E ele tem uma forte dose de razão, se você olhar o Sistema Globo de Rádio, que acabou com todas as emissoras musicais. Acabou com a Globo FM, né? Acabou com a Multishow, acabou com a Beat. Né? A Beat 98 era líder no segmento, era uma das 3 mais ouvidas do Rio de Janeiro. E eles mataram a rádio para acomodar a Rádio Globo AM. Dane-se a Beat. A Beat hoje virou um notebook rodando na técnica, na sala da técnica lá. Mostrei para meus alunos, ó, lembra a Beat? Aquele laptop ali é a Beat. Tinha 3 laptops lá rodando programação automatizada nessas rádios. É o que sobrou delas. Enfim, temos esses atores novos e o pano de fundo disso é a reconfiguração da escuta. Né? O caso do telefone celular acoplado ao painel do automóvel é muito sintomático. Celular virou realmente o radinho de pilha do século XXI, não tem conversa. A gente está migrando para isso, não se faz mais rádio a pilha, né? E os celulares, a gente tem aí o último número que eu vi, 2/3 dos celulares capacitados para receber sinal de rádio FM local, mesmo que você não tenha acesso de dados, né? Você usa o fone de ouvido como antena. É uma recepção precária, mas é uma forma de você estar recebendo esse material. Essa história do celular acoplado ao painel do carro, isso é uma coisa muito americana, mas que está começando aqui com força também. Nos Estados Unidos, a última pesquisa do Infinite Dial, um levantamento grande que eles fazem anualmente já há 15 anos, eles falam que 1/6 dos americanos ouve regularmente rádio através do celular acoplado ao painel. Entrada USB no painel, espeta o celular, 1/6. 16% dos americanos ouvem rádio dessa maneira. Porque o rádio já não tem aquele conforto de vir de fábrica da indústria automobilística. Passando isso. Tem que ter essa consciência. Né? Rádio vinha sempre como item de fábrica. Agora não necessariamente. Muitos carros novos não estão vindo mais. Né? Durante um tempo era rádio e fita cassete, depois rádio e CD, depois rádio e USB. Agora não vem mais o rádio. Dependendo do modelo de carro, não vem. E aí se você perde essa escuta cativa, um abraço. Mas as pessoas estão driblando isso usando o celular como elemento, né, como dispositivo móvel, né, que está desbancando o radinho que era hegemônico desde o início da adoção do transistor. Então, para acabar nessa conversa, alguns desafios que eles têm. Desafios do entorno digital. A gente tem uma série de serviços de rádio social que estão chegando, por um lado, trazendo uma concentração de mercado e, por outro, promessas de uma comunicação mais plural, mais diversa. Por enquanto, parece muito mais isso. Muito mais uma promessa de uma comunicação mais diversa do que efetivamente uma comunicação mais diversa. E muitas vezes revestidas de um discurso de empreendedorismo e inovação, que é um discurso vazio, na maioria dos casos. Na maioria dos casos não se sustenta. Temos casos de atores, como eu falei, como RadioTube, Radioteca, que não têm fins lucrativos e que têm realmente um papel nesse segmento. Agora, os serviços comerciais vão surfar muito mais nesse discurso do oba-oba da cibercultura, pronto, falei, né? De que agora somos todos mais poderosos, todos temos o poder de falar e ser ouvido por todo mundo, né? Não somos, tá? Tem novos intermediários, tem gente ali administrando essa porteira, né? A rádio quer ouvir a gente, a internet quer ouvir a gente, todo mundo quer ouvir a gente, né? Não, todo mundo quer tráfego no seu site, para vender coisa pra gente, para gerar Big Data, tá? Enfim, podemos voltar a isso depois do debate. Isso leva ao item seguinte, que é, para mim, é uma coisa que eu estou detalhando um pouco mais no livro, né? Que é a utopia do Dial Infinito. Dial Infinito, também, utopia do Dial Infinito, uma expressão que eu usei no artigo também, na Divertidamente,
E aí eu vi, caramba, eu escrevi isso, legal. E aí eu fui atrás e descobri que existia esse estudo nos Estados Unidos, feito pela Triton, se não me falo a memória, posso estar enganado, mas se vocês procurarem The Infinite Dial, vocês vão achar essa pesquisa. E é exatamente isso, claro, é o sinal positivo, né, do dial infinito. Como se agora nós tivéssemos toda a possibilidade do mundo de ouvir rádio, do mundo inteiro, a hora que a gente quiser, onde a gente quiser. Sim, temos essa possibilidade, legal, desde que você tenha um pacote de dados infinito, né? Um aplicativo que rode fora só rode no Wi-Fi, porque senão vai embora esse pacote de dados, né? Isso tem custo, né? E se você tem um dial infinito, qual a sustentabilidade dessas empresas que estão oferecendo conteúdo lá? Né? O dial é infinito, ok. Isso não sustenta o modelo de produção que eles tinham no rádio. Nem esse de 10 anos atrás, que era intensivo em mão de obra. Estamos falando de equipes cada vez mais enxutas, a ponto de você ter uma Band News operando com menos de 20 pessoas no Rio de Janeiro. Uma CBN com menos de 30. Uma grande praça, você tem uma equipe de jornalismo de menos de 30 pessoas. A Rádio Luiza tem 15. Então a gente vê, né, a rádio voltada para a empresa e tal. E o rádio informativo que deveria ter um repórter na rua, né? 2 vezes mais gente, dá conta? Não dá conta. E eu estou falando muito, né? Então tá, desafios das emissoras de redes anos, o Álvaro já falou, vou pular essa parte, mas enfim, é ser indispensável, investir em conteúdo, investir em capacitação, formação, novas formas de gestão, trabalhar a marca, né? A gente não dá bola, a gente não leva em consideração o sound branding, né? Eu tive um trabalho ótimo de uma aluna, doutorado lá na UERJ, sobre sound branding, é o assunto da tese dela. Ela apresentou inclusive no grupo no ano passado na Nertal, foi um trabalho muito interessante. E o rádio não está atento a isso, não investe. A gente não investe historicamente, tá? Eu lembro dos anos 70, eu era garoto, o Sistema Globo de Rádio encomendou vinhetas para uma empresa da Califórnia. E aí a vinheta era Rádio 98, o sotaque, assim, ridículo. Você ouve hoje, assim, do tempo, é muito engraçado. Procurem, não deve ter isso no YouTube. Assim, é ridículo, é risível, né? Patético, porque a gente não tinha essa produção aqui. Não tinha músicos produzindo mais, né? Não tinha mais gente criando dentro das rádios. O rádio espetáculo tinha todo migrado para a televisão e a gente não tinha mais capacidade sequer de fazer vinheta. Reconfiguração da audiência, eu já falei um pouquinho, tem uma discussão de interação versus interatividade, vou pular, tá? Mas acho que interatividade é muito mais argumento de vendas, a gente deveria estar atento como pesquisador às interações no rádio, né? E não falando de interatividade, que é um conceito vago. Enfim, vou pular essa parte, a gente retoma isso no debate. Desafios das políticas públicas, a gente tem que re-regular a radiodifusão, né? A gente tem um Código Brasileiro de Telecomunicações de 1962, remendado desde então, que não contempla os nossos interesses, né, como país, como população, só se omite em relação aos interesses dos empresários e a perpetuação desses interesses. E, em paralelo, a gente precisa recuperar esse papel do Estado na formulação de políticas públicas, né, interlocução com os vários atores, inclusive nós na academia. E, por fim, os desafios à pesquisa, né? Se a gente vai entender o rádio como meio expandido, a gente não pode analisar ele separadamente mais, mas tomá-lo como parte de um complexo midiático, né, que tem características de intertextualidade, de multiplicidade da oferta, como dizia já o Valério Brito, falando inicialmente da TV por assinatura e depois também do rádio, né? Então, assim, é dar conta não só dos elementos sonoros da comunicação, mas também dos elementos parasonoros, né? Esse texto que eu fiz com a Cláudia Modesto, a gente fala disso. São as fotos dos perfis, quer dizer, é o perfil do Facebook do comunicador, é o link que é colocado no site, toda a arquitetura de interação, compartilhamento, recomendação, curtidas e por aí vai, né? Isso tudo é parte do rádio expandido, né? Isso nos traz uma vantagem, né? Porque hoje a gente pode analisar não só o som, mas também o som cotejado com o que está nos perfis.
né? Isso permitiu que eu fizesse alguns trabalhos interessantes sobre, por exemplo, a jornada de junho lá no Rio de Janeiro, né, quando tivemos os protestos durante a Copa das Confederações, em que eu cruzei o conteúdo, né, que era trabalhado em antena com o Facebook da rádio. E o Facebook da rádio, né, tipo assim, foi para o espaço. Ou o Twitter, no desabamento de prédio que a gente teve também lá no Rio. Então o rádio acha que no momento da emergência a antena é o principal. E aí as mídias sociais ficam em segundo plano. O que acontece com isso? O rádio fica fora do fluxo. Eu sei, estou esgotado. Então agora para valer, bem, fica aí esse slide final, né, para a gente discutir. O que a gente tem hoje é um processo de reintermediação no mercado de mídia sonora, né, com um fenômeno interessante de competição entre as emissoras ditas tradicionais e diferentes tipos de companhias eletrônicas. Competição entendido como uma competição com cooperação, né? Você compete, mas você coopera em algum nível, né? E sugerindo o predomínio de plataformas coletivas, e no horizonte a gente tem vários problemas aí, concentração de mercado, questão dos custos, né? Que a gente tem, se você tem uma rádio hertziana, tem uma transmissão de um jogo de futebol na hora do Brasil, na hora da Voz do Brasil, 100 mil acessos, o que ela tem que fazer? Comprar bando. E aí o custo disso não se paga, né? E por outro lado o custo de acesso, porque a gente ainda tem uma internet muito ruim, e fruir de rádio em qualquer plataforma digital envolve ter acesso, e o acesso é bem limitado ainda na população brasileira. É isso, gente. Obrigado, desculpa aí. Bom, agora a gente abre para... Eu sempre faço isso, né? Tem que sim. segurar, conter. A gente abre então agora para o debate. Marcelo, você coordena aí, eu te aviso do tempo. Eu te aviso do tempo. Então tá. Bárbara, né? Vamos fazer o mesmo esquema da manhã, né? As pessoas se apresentam, porque a audiência na web é como a do rádio, né? Ela é rotativa, dispersiva, né? Não é o mesmo ouvinte de agora, daqui a meia hora. E eu vou só ter que pedir, gente, se puderem fazer as questões mais sintéticas um pouco, para a gente poder aproveitar o tempo. Na linguagem de rádio, então, por favor. Vou tentar. Então, Bárbara primeiro, Filomena depois, é isso? Não, acho que você está... Bom, meu nome é Bárbara, sou mestranda da UFPR. Marcelo, eu vi que você falou um pouco da SGR, então eu queria a tua opinião, porque eu fui funcionária da SGR e eu trabalhei no setor digital da SGR. Eu trabalhei lá de 2006 a 2010, que ainda é quando existia a BIT em 98. E existia uma tentativa de investimento da rádio em relação à questão digital. Só que o que a gente fazia? A gente pegava o conteúdo offline e colocava no online. Basicamente era isso. A gente recortava o áudio, colocava umas 3 linhas e pronto, tacava no site. Então assim, não existia uma produção de conteúdo para o digital. Essas tentativas, acabou que antes de eu sair da rádio, lá em 2009, mais ou menos, eles pegaram e recortaram um pouco esse grupo que existia desse setor digital. Então foi o setor digital para Globo AM, para os offlines, né? Então a gente foi para a BIT. Unidade digital, né? Isso. E aí a gente foi para Globo AM, aí ficou a gente dentro, trabalhando juntamente com os jornalistas ali. E para a BIT 98 também foi um grupo que ficou trabalhando com eles. Eu saí, enfim, mas continuei em contato. E soube recentemente que eles vão fechar o setor digital da rádio. Então assim, eles vão acabar com o setor digital. Isso me evidencia que eles não têm a mínima ideia do que eles estão fazendo, assim. Eles estão num jogo de tentativa e erro e não estão chegando muito bem a um consenso que seria a melhor prática mercadológica para a rádio, né? Eu queria a tua opinião, pegando esse exemplo do SGR, mas se quiser expor também. Um abraço pessoal do Globo de Rádio que estiver ouvindo, né? Eu vou falar mal agora, né? Marcelo, deixa eu só Tem falar. ex-alunos lá, vai ser uma beleza aí. Tem uma questão relacionada? É um case real, porque eu, quando era editora-chefe da Rádio Eldorado, que virou Estadão, bom, eu sempre tinha reunião com a diretora para corte de custos, né? Aí eu tinha 3 pessoas que cuidavam do site. E ele pediu para cortar
E aí você fica aquela noite sem dormir, contas daqui, contas de lá, enfim. E aí o que eu pensei, claro que junto com a minha equipe de chefia, o meu negócio é rádio. Então eu tinha 3 pessoas abastecendo o site, que era basicamente colocar boletins de colunistas, e a gente atualizava assim, não era uma coisa em tempo real, né? A gente não tinha como, eu tinha 3 pessoas, e eu decidi cortar, até que ela estava cortado 2 pessoas do site, eu deixei uma pessoa só, em meio período do dia, assim que pegasse, e não cortei ninguém da redação, porque minha redação estava tão enxuta que eu não ia conseguir fazer uma rádio jornalismo se cortasse mais alguém. Então assim, quando você está sentado lá na cadeira da chefia, você tem que pensar, e eu pensei, meu negócio é rádio, porque como a gente entende de onde vinha o dinheiro, eu vendia a rádio. A internet, eu não sei como está hoje, mas ainda não estava precificada, não conseguia ter precificada de você, você não tinha como, usa a expressão, porque você não tinha como colocar preço, você não tinha como ganhar dinheiro com a internet. Embora você tenha o Google, que Analytics, que dá todos os dados, você não vendia a internet. Então, da onde eu tinha que tirar dinheiro, era fazer um conteúdo bom para ir pro ar. Então, por isso que assim, eu tive que cortar a parte digital, deixei o site. Eu tive uma resposta de ouvintes porque eu ouvi o colunista falando digital e ele não está no site. Eu fui lá e não. Porque assim, aí eu colocava, assim, era atrasado o site, mas foi uma decisão que eu tive que tomar pensando no negócio, não tinha como. Então acho que ela falou assim, que eu não sei o que eles estão pensando, mas assim, o que eu estava pensando naquele momento era no negócio de onde vinha o dinheiro e eu não podia tirar mais ninguém da redação. Então era uma... Acho que as questões estão intimamente ligadas, né? Claro, não acompanhei diretamente a tomada da decisão, mas pelas conversas que eu tive com as pessoas lá do Sistema Globo de Rádio, claramente houve uma escolha de Sofia, uma escolha difícil, mas é o entendimento de que o que eles faziam melhor era informação, né, e não música, né? E isso passa por uma percepção geral hoje no mercado de que música é commodity, tá? Música todo mundo tem, todo mundo faz acordo, paga 0,017 centavos de dólar e reproduz aquele fonograma, né? Então você tendo lá qualquer programação musical disponível na internet, qual o sentido de você fazer uma rádio musical, né? Só tem sentido se você tiver uma curadoria, se você explorar um segmento, um nicho específico, se se comunicar muito bem com um determinado público que não é atendido por esses serviços de rádio social, né? Então, a minha percepção do movimento deles foi de que, olha, estamos tentando de tudo, mas não estamos conseguindo tirar dinheiro desse negócio, então vamos priorizar o que a gente faz melhor, que é a informação. Rádio informativo, vamos fazer rádio informativo. Agora, é o cobertor curto. Os custos vão continuar crescendo e as receitas vão continuar caindo no rádio hertziano, né? Por quê? O principal custo é pessoal, né? A mão de obra, ela é cara, né? Por mais que ela receba pouco, você tem no rádio informativo de mais importante é a equipe. E essa equipe tem salários, tem cargos, mas você tem uma relação de informalidade, né? Como o rádio do interior muitas vezes tem. Mas essas rádios, elas vão ter cada vez menos bolo publicitário para dividir. O bolo publicitário é declinante. E por trás disso tem uma questão de fundo, que não deu tempo de abordar, mas acho que é para a gente refletir. Nós não temos métricas, nós não temos dados sobre o mercado de rádio, de verdade. A gente tem os ibopes da vida, que vamos falar que não sei quem tem 1,4% do share do mercado tal, que não quer dizer nada, né? Se você for olhar os dados com mais vagar, você vai tomar sustos. Entrei no site do Ibope para dar uma vasculhada e levantei lá. A gente fica discutindo quem está em primeiro, quem está em segundo, quem está em terceiro no Ibope. E aí a gente vê quem ouve rádio hoje na pesquisa do Ibope. Eles estão falando que 11% dos cariocas ouvem rádio hertziano hoje, né? 10%, 10, alguma coisa por cento FM e 0,7 AM. Então esse negócio acabou.
o AM vai morrer. A gente estava falando, até a Marcela, né? Falou, não, o rádio não acaba, não sei o que, ele se transforma. Ele acaba sim, se a gente matar ele. E a gente está matando, com vontade. A gente está matando o AM, por uma política pública, né? Dilma assinou a migração, todo mundo tem migrado. Menos a EBC em Brasília. Vai entender. O pessoal de Brasília, da EBC, um abraço, mas assim, não dá pra gente justificar essa decisão, né? Você tem 1.700 emissoras em AM no Brasil inteiro e 1.300 querem migrar. Quem vai sobrar no AM? Você tem que garantir uma frequência no FM para o rádio público, né? Mas, Marcelo, eu entendo a questão da escolha, dessa questão das rádios de música. Extrapolei, né? Não falei totalmente, não respondi totalmente, mas é isso. Acho que no rádio digital é uma escolha. É que eu vejo assim, eu entendi da questão da escolha da música, até porque esse setor digital era totalmente voltado para as rádios musicais, né? Quase 90% para as rádios musicais. Só que uma utilização de um setor digital. Só para complementar, quer dizer, isso daí, historicamente, a gente tem um crescimento do rádio no Brasil, como nos Estados Unidos e em outros países, uma relação simbiótica do rádio com a indústria fonográfica. Então, o rádio oferece a promoção para os fonogramas. E a indústria fonográfica paga o rádio, o jabá, né, ou a chamada verba de promoção, né, para que a rádio execute tantas vezes por mês, durante um determinado tempo. Essa relação morreu. As grandes gravadoras morreram. Sobraram duas, que ainda têm alguma vitalidade. E as pequenas, independentes, se comportam da mesma maneira também, né? Agem de forma predatória, como as grandes gravadoras sempre fizeram. O que está por trás disso é assim, não tem receita no rádio musical, né? Agora, uma questão que a gente tem que ficar atento. O rádio informativo também não está virando commodity. A partir do momento que você não oferece diferencial, você oferece mais do mesmo, você oferece aquele mesmo noticiário do dia a dia, do boletim do centro de operações, que o cara pode receber no Twitter, no próprio celular. Então o rádio vai se tornando mais dispensável, né? Tanto o rádio musical quanto o rádio informativo. Então o rádio, não estou decretando a morte do rádio absolutamente, mas assim, muita rádio vai morrer, muita emissora de rádio vai morrer por incompetência, por incapacidade de ver o novo momento e de entender que tem que oferecer um diferencial para sobreviver nesse novo cenário, né? E essa sobrevivência passa pela articulação com serviços digitais em algum nível, né? Não necessariamente sendo subordinação, mas articulação. Não sei se agora... Perfeito, era exatamente isso, porque esse setor digital, por exemplo, da SGR, ele podia muito bem ser bem aproveitado nesse novo cenário, porque tinha bons profissionais, tinham profissionais qualificados que trabalhavam nesse setor. Então achei estranho a simples extinção de um setor que poderia ser muito bem utilizado, mas com outro foco, talvez, né? Tem que apresentar de novo? Tem. Já falou bastante. Eu sou a professora Inês Amarante, da UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana de Foz do Iguaçu. Então, Marcelo, quando eu vejo você falar em reconfiguração, tendo lido o livro, inclusive da Nair Prata também, eu penso muito na intersecção que pode haver entre o núcleo da Intercom, mídia local e comunitária, do qual eu fazia parte antes de vir para cá, né? Eu passei para mídia sonora por insistência da Júlia, que disse que eu devia estar no rádio, porque lá não tem especificidade, né? Mas há um estudo muito interessante sobre essa questão que você coloca de interatividade ou interação, né? Inclusive discutindo que tipo de interatividade, né, entre aspas, as emissoras comerciais, digo, as clássicas tradicionais hertzianas, né, FM, promovem, né, em relação a essa questão, né? Ou seja, não há possibilidade de intervenção nos conteúdos, né? O ouvinte não é um emissor, né? Ele vai escrever de não sei aonde que ele está no trânsito, dizendo que tem engarrafamento, mas na verdade... Posso só fazer um parênteses aqui, que Sim. eu acabei não falando, que é essa questão de quem ouve, de qual é a audiência. Eu toquei nesse assunto como eu explicitei. A gente teve uma perda agora terrível
Porque a única fonte de informação que tinha regular do mercado de rádio, que era o projeto Intermeios, foi descontinuado, para usar uma expressão muito cara ao pessoal, né, de corporativo, porque a Google não informava seus dados. O projeto Intermeios entendeu que sem Google haveria uma distorção e você não poderia ter dados confiáveis. E os dados já não eram confiáveis, já não sabia o tamanho do mercado de rádio. Tanto que a gente tinha sistematicamente 4% de fatia do rádio no bolo publicitário, ano após ano, mas se você pega estudos regionais, como por exemplo de Santa Catarina, lá, terra da Valci, o pessoal lá da Associação de Emissoras fez uma conta de que o share do rádio lá era 16%. Né? Por quê? Porque você tem uma subnotificação muito grande. Exatamente. Os empresários dão esse tiro no próprio pé, não informem seus números. Essa questão da interatividade, né, no FM hertziano é bastante diluída, porque tem um ouvinte que nem se identifica, que tem o celular número tal, né? Eu estou ouvindo aí um pouco a rádio Band Estadão aqui em São Paulo, porque lá eu não capto, e pelo dial, né? E a gente percebe que eles nem se identificam, mas eles estão dando conteúdo para a rádio, né? Falando de trânsito, falando de informação, aqui está acontecendo isso e tal, mandando pelo celular, e na verdade eles estão trabalhando para uma produção que, né, não paga. Mas voltando à questão, por exemplo, que a Anaí Prata aborda, né, que ela fez aquele estudo da interatividade, interação nos sites de rádio, né, alguns que ela estudou, eu fico pensando, me chamou muita atenção, porque eu nunca tinha prestado atenção no que num site faz com que você seja mais ou menos interativo, né? Então aprendi, inclusive, bastante percebendo lá como que ela analisa essas condições e espaços de participação do usuário, o ouvinte, o utente, enfim, o internauta, né? nas novas mídias. E, na verdade, eu fico pensando nas falhas que ainda existem, né, nessa interação, né, que não é uma interatividade, porque quase nada se passa em tempo real, né? Você vai lá às 9 da manhã, mas o programa já aconteceu, está em podcast e tal, você vai lá porque você conhece, e você quer ouvir aquilo que você não ouviu e tal, e ver também, que você nem pediu para ver, mas você vai ser obrigado a ver, e realmente há muitas falhas, né? De que forma você enxerga, né, essas perspectivas de uma maior interatividade ou interação, né, participação desse usuário nessa reconfiguração, vamos dizer? Eu implico com vocês em interatividade, e minha fonte é o Alex Primo, que tem um trabalho fantástico sobre isso, a interação mediada do computador. Como é que ele chama? Alex Primo. Lá do Sul, e ele tem um trabalho muito bom na área de cibercultura, de uma perspectiva crítica, né, da cibercultura. É rádio só? Não, ele não fala de rádio, ele fala de interação mediada pelo computador. Tá. E ele fala da discussão da interação e discute a interatividade e descarta a interatividade como conceito. Né, deixa de lado e trata só da interação mediada pelo computador. Categorias, interação muda, interação reativa, é muito interessante para a gente pensar o rádio. E um trabalho que eu acho que ficou fantástico, um trabalho de referência, vou ter que citar o trabalho da nossa querida Miriam Quadros, orientanda de mestrado da Débora, lá de Santa Maria, que agora está no doutorado, que na dissertação de mestrado fez um trabalho de fôlego, de categorização da interação. Na verdade, ela encampou a ideia de interatividade, pura interatividade, mas enfim, ela encampa o conceito de interatividade, mas ela destrincha e trabalha várias formas que você tem de interatividade ou de interação entre ouvintes e emissora, né? Por que as emissoras investem nisso? Porque elas estão desesperadas, que elas precisam conhecer o seu público, né? Elas precisam fidelizar, elas precisam ter uma relevância no cenário, se fazer ouvir e se apresentar como espaço para representação, né, para escuta da população. Nem todas fazem efetivamente isso, muitas provocam e acabam depois não citando, não reagindo, não interagindo com os ouvintes, né? Mas eles acreditam que precisam disso para sobreviver nesse novo cenário midiático. E precisam mesmo. Se a gente não tem métrica de rádio hertziano, na internet pelo menos a gente pode, né, descobrir quantos
usuários únicos estão lá pendurados na nossa transmissão. Né? Porque, na verdade, o mesmo ouvinte entra várias vezes no site, sai. Então, o que vale mesmo é o usuário único. Né? Se bem que até isso também pode ser maquiado. A encrenca é tão grande que o Ibope e a Edison Research estavam discutindo, e mais a Nielsen também estavam discutindo uma metodologia conjunta de métrica de internet que fosse confiável. Que hoje todo mundo diz que é líder na web, né? Tem uma rádio de São Paulo que diz, eu tenho 45 milhões de ouvintes na internet. Legal. Fantástico. Poxa, vou anunciar correndo aí. Né? Não sei se eu respondi, mas enfim, a gente já estamos com o horário apertado lá atrás, se apresenta. Bom, meu nome é Bruno Micheletti, sou doutorando do programa da Universidade Complutense de Madrid. E dentro dessa fala, eu acho que tem duas coisas que me chamou a atenção. Né? A primeira é partindo do ponto de vista histórico mesmo, que assim, eu vejo que mais uma vez o rádio está passando por mudanças sem registrar sua própria história, né? Mas isso, lógico, precisa primeiro saber para que caminho ele vai para começar a registrar, mas o que está sendo produzido e como está sendo armazenado essa produção para a formação de um patrimônio futuro, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Poxa, o rádio era aquilo e nessa transição, como que aconteceu isso? E talvez nós não estejamos registrando isso de uma maneira devida, pelo menos é a impressão que eu tenho. E outro ponto é pelo próprio conceito de rádio expandido, pelo que eu entendi, que assim, uma redação de notícia custa, né? Os profissionais do rádio custam, tudo tem um custo, mas se não passar por um planejamento estratégico dentro do mercado de hoje e ter uma visão geral do rádio, não só na emissora retesiana, mas entendendo que o processo do rádio também passa pelas mídias sociais, também passa por outros canais, pelo celular principalmente, etc., não vai sobreviver nem o meio, realmente vai se morrer. Então, lógico que a internet talvez não dê o dinheiro adequado e não dê os valores que se dá à indústria fonográfica que está comendo o próprio meio. Mas é importante que esses canais sejam reativados e tenham investimento nesses profissionais e como você mesmo falou, o mercado está pegando tagueadores, né? Pessoas que estão classificando e trabalhando com mídias e tudo mais, e o mercado corporativo está pagando, está investindo, está dando muito dinheiro para esses caras. E no rádio, quem tenta fazer isso, começa e tal, ele fica um período e tem que cair fora, ele não consegue sobreviver. O rádio propriamente já vai se eliminando esse novo profissional, né? E talvez seja uma parte importante ter esse investimento para o retorno. Acho que isso tem que ter um planejamento estratégico. Mas senão não fecha o ciclo, né? E isso que são as questões que me fizeram levantar muito. Gostei muito da fala por esses questionamentos, essa incomodação que me trouxe, né? A gente está... O Fadu fala, sou otimista. Fala, eu não sou um otimista não, tá? Não sou um pessimista, também não acho que o rádio vai acabar amanhã, nada disso. Mas o que a gente está vendo nos últimos meses, em termos de crise, que bateu muito forte nas emissoras de rádio, com grandes demissões, em grandes emissoras informativas, no Rio de Janeiro, eu acho que também em São Paulo, pelo que eu ouvi do Zoom, né? São um sinal de que o rádio precisa encontrar o seu novo lugar nesse ambiente midiático. Eu falei que as grandes gravadoras morreram em termos, elas estão buscando um novo lugar na indústria. E qual é esse novo lugar? O de detentores dos direitos autorais, né? Como editoras, né? Que têm esses royalties a serem recolhidos pelo serviço de streaming. Esse é um papel que trouxe um novo valor para as gravadoras que elas tinham perdido completamente. Eu acho que o rádio vai ter que passar por esse movimento de olhar para dentro de si mesmo e entender onde eu vou conseguir gerar valor, né, dentro dessa cadeia produtiva da economia, da mídia, né, para sobreviver e para ter rentabilidade. Né? Enfim.
Só uma pergunta que veio pelo Facebook, do Rafael Gomes da Unimate, do Alto Araguaia, no Mato Grosso. Ele diz o seguinte: a minha dúvida é quanto ao mercado de profissionais no cenário do rádio expandido. Como aliar, por exemplo, conhecimento em métricas de mídias sociais e como isso pode afetar o conhecimento do público sobre a programação e a fidelização, ao mesmo tempo que o processo de convergência implode o vencimento do profissional. Aí eu repasso o recado da coordenadora, que tem que ser uma resposta, como é super concisa, simples, né? concisa. Tem que ser radiofônico. Vou falar rapidamente, em 30 segundos, né, a resposta. Estamos falando de uma série de movimentos e as coisas acabaram não indo naquela direção. Hoje o rádio está um pouco à margem desse processo de convergência. Talvez se a gente entrasse numa convergência mesmo com outros meios, né? Se tivesse um rádio que estivesse presente, por exemplo, na TV aberta, digital, né? A gente pudesse ter uma sobrevida melhor para várias emissoras de rádio. Do jeito que está, o rádio foi alijado nesse processo, né? Agora é a pergunta de $1 milhão. Como é que a gente faz para conciliar isso? Você precisa ter esse cara que entende de métrica. Você precisa construir a métrica confiável, né? Você precisa ter institutos de pesquisa que tragam a métrica confiável para o mercado, para dizer para o mercado: olha, mercado, o rádio é um negócio, fatura X, emprega X mil pessoas. O que a gente tem de dado é da FGV de 2008, falando de 300 mil trabalhadores, diretos e indiretos. A gente sabe se são 300 mil ainda? A gente não tem a menor ideia. A gente acredita que seja, mas a gente não sabe. O rádio periga entrar numa espiral negativa como o impresso entrou. Você tem um monte de ex-jornalistas, né? Ex-trabalhadores da imprensa, né? Como eu encontro vários trabalharam comigo no Jornal do Brasil, no Globo, no Dia. Enfim, diagramador que virou corretor de imóveis, o cara que foi trabalhar em loja e por aí vai. Então, ou a gente qualifica a mão de obra e traz ela para o processo de convergência digital e tenta buscar novos negócios, novos formatos dentro desse cenário, então esse rádio antigo vai naufragar. Tem uma última pergunta atrás? Pode? Não ser estourado, mas concisa. Fábio Fleury, da Rádio Vesp de Bauru e mestrando da FAC, lá de Bauru também. Com essa sua consideração de que o rádio musical pode acabar, comercial, você não acha que a rádio educativa pode ser favorecida nesse lado, mantendo a programação musical e a saída das rádios comerciais não é produzir o que nós, o cidadão, não consegue produzir? Por exemplo, eu posso hoje programar música, mas eu não posso entrevistar o artista, né? Eu não posso fazer um show ao vivo na minha rádio com o artista que eu gosto. Então a saída não é fazer o que eu não posso fazer, o que o ouvinte não pode fazer? Eu não decretei a morte do rádio musical, não, tá? Eu só falei que, assim, um tipo de rádio musical, que é o rádio da programação top 40, né? Das 40 a mais, padrão americano, né? Segmento pop contemporâneo, sucesso, esse rádio já era. Porque qual o sentido de você fazer um ranking de 40 a mais e obrigar o cara a ouvir as 10 mais do dia, esperar para ouvir a primeira? O cara vai entrar na internet e vai ouvir na hora. Então, ou você envolve, né, o ouvinte de outras formas, ou então realmente esse rádio morre. Como estão acabando algumas rádios, como acabou a Beat 98 lá no Rio, que era uma rádio líder, né, segundo lugar na audiência geral. Pois é, ela fazia tinha programa isso. de auditório, tinha show. E eles tentaram fazer diversificação. Levaram DJs, levaram convidados, botaram 3 webcams, fizeram um estúdio lindo, maravilhoso, né? E era sensacional, você tinha apresentações ao vivo, tinha funkeira dançando lá na frente da webcam, e mesmo assim não sustentou o negócio, né? Então a gente tem que buscar alternativas e se reinventar. Nesse sentido você tem razão, o rádio público, né, a rádio universitária, tem muito mais condição de se apresentar como uma alternativa viável nesse momento, desde que os gestores entendam que ela é relevante, né? Que ela tem um papel a cumprir ali.
Porque está cada vez mais difícil você olhar o ECAD de cobra, né? Você pensar em ficar tocando música, né? Tanto que o Sistema Globo de Rádio abriu mão, falou, só vou dar informação. E aí eu pago só o pessoal, abre mão de um custo. Né? É difícil, é um horizonte nebuloso, mas acredito que, como você disse, se você tiver nichos, tiver experimentação, capacidade de fazer coisas inovadoras, criativas, diferenciadas, que sejam exclusivas e que, né, gerem interesse naquele segmento de público, acho que o rádio vai sobreviver por muitos, muitos anos. Inclusive o rádio musical. Acho que foi isso. Obrigado, gente. Desculpa aí.